começar a introduzir o assunto aqui do empresas feitas para vencer. Na opinião de vocês, que característica que a gente pode encontrar, além das que o Jim Collins fala, que a gente vai poder comentar melhor no episódio, mas vocês acham que tem alguma coisa que vocês sempre viram que estava presente nas empresas que elas conseguiram de fato vencer e se destacar no mundo tão acirrado, né, da competição entre empresas que estão praticamente no livre mercado? A que tem um monopólio é fácil de vencer, não tem competidor, mas as que enfrentam competição, qual a característica-chave para ser vencedora? Eu acho que modelo de negócio, que é uma disciplina extremamente menosprezada. Uhum. As pessoas têm um modelo na cabeça delas, um modelo muito tradicional, e não se provocam e não discutem esse modelo, né? A gente mesmo aqui no Grupo Primo tem uma trajetória de 3 anos e o Thiago, você, eu, o Fernando, a gente está o tempo inteiro questionando modelos de negócio. Questionando nós mesmos, nossas próprias iniciativas, né? Tanto fazendo perguntas do que tiraria a gente do jogo, que acho que é uma pergunta muito legal de ser feita, né? Um empresário perguntar o que me tiraria do jogo agora, né? É se colocar à frente de um risco, é se colocar à frente de uma potencial disrupção. Sem sombra de dúvidas, modelo de negócios acho que é um assunto importante e, obviamente, a visão, né? A construção da característica de longo prazo. Porque nenhum negócio, Tiagão, você vai concordar comigo aqui, nenhum negócio performa sem pessoas, né? E pessoas precisam de engajamento e motivação para entregar o seu melhor, né? E pessoas sonham. E o sonho do dono, o sonho do fundador, ele é a tradução da visão. E se a gente alinha as pessoas nessa visão de longo prazo, certamente elas veem perspectiva de crescimento. Então, as empresas, na minha concepção, que sempre vencem as empresas que estão repensando os seus modelos de negócio o tempo inteiro e comungando com o seu time a visão de negócios. Cara, pô, muito boa resposta. Eu concordo com tudo que vocês falaram do livro, né? Mas eu fico pensando, né? Se vocês tivessem me perguntado isso há 1 ano, a resposta seria diferente, há 2 anos seria diferente. Provavelmente daqui a 1 ano vai ser diferente também, porque, cara, será que existe uma regra tão aplicável e óbvia de que isso aqui define o que é uma empresa vencedora? Você fez uma baita crítica ao livro. Ele falou que funciona, mas será que também não tem empresas com essas características que não funcionaram? Perfeito. Então não sei se existe algo à prova de bala, né? Mas obviamente tem coisas que aumentam as probabilidades de dar certo. Para mim, pensando aqui rapidamente, acho que são 5 coisas que fazem um negócio dar certo. Dar certo na perenidade, né? O primeiro é time e talvez a coisa mais importante. Eu estava conversando com um grande influenciador ontem e aí eu estava refletindo sobre as pessoas do nosso nicho que cresceram muito ao longo do tempo e ficaram para trás, outras que sumiram. E aí eu pensei, o que as pessoas que estão até hoje fizeram e continuam fazendo? 2 coisas. Elas conseguiram montar um time ao redor delas, os influenciadores, e elas criaram um modelo de negócio. Aquelas que se mantiveram só como influenciadoras, putz, eventualmente não deram certo. Aquelas que tinham um bom modelo de negócio e não montaram um time, cara, ficaram escravas do dia a dia. Então o time é muito importante. Agora, qual time? Vai depender muito de segmento para segmento e cultura, né? Mas o time é muito importante. O segundo é o que o Gianotto falou, é modelo de negócio, né? E o modelo de negócio, eu fico pensando que a gente estava conversando com uma ONG esses dias, né? E a gente estava falando sobre modelo de negócio. E a gente aqui com a Portfel ou com a Grão Planejamento, eu vejo que a gente faz o seguinte, a gente pega uma pessoa que quer crescer, a gente chega para essa pessoa, a gente dá a loja do shopping para ela, sem custo. A gente dá a matéria-prima, ou seja, as roupas que estão dentro da loja do shopping para ela vender, sem custo. A gente dá um treinamento de vendas para essa pessoa vender, sem custo. E a gente traz o público passando na frente da loja dela e faz com que esse público entre na loja dela, sem custo. E se ela não conseguir vender, a gente ainda paga o aluguel do shopping. Então isso daqui é um bom modelo de negócio, porque a gente consegue fazer isso por causa da nossa escala e se essa pessoa produzir, cara, ela vai ganhar um dinheiro e a gente também. Então a gente facilita muito o processo de sucesso dessa pessoa, né? Então acho que quando você cria um bom modelo de negócio, e eu acho que a gente começou a acertar mais agora, porque a gente sempre ganhamos dinheiro, mas talvez nunca tivemos um modelo de negócio tão redondo quanto que a gente tem hoje, tá? Então acho que para mim a segunda coisa muito importante, o modelo de negócio muitas vezes está acima, inclusive para mim, da cultura, tá? Porque um bom modelo de negócio com uma pessoa que às vezes não é das melhores, funciona, né? Funciona muitas vezes. Que é o que o Warren Buffett diz, né? Um negócio que é a prova de pessoas desprovidas de inteligência. Terceiro lugar, caixa. Cara, empresa que tem caixa.
Empresa que tem caixa, em quarto lugar, empresa que não tem alavancagem. Então, quando você lê, por exemplo, Morgan Housel, que é um cara que eu gosto muito, a gente gravou com ele para Finclass, ele tem um livro que chama Psicologia Financeira, e ele lançou um livro mais recente chamado Same as Ever. E o Same as Ever é um livro que busca responder a pergunta muito parecida com esse livro, que é o que sempre funcionou e o que deve continuar funcionando. E as empresas centenárias ao redor do mundo têm uma única coisa em comum. E não são essas coisas que o Jim Collins falou. É uma única coisa, caixa. Caixa e não ter alavancagem. É isso que elas têm em comum. Né? E em quinto lugar, que eu traria aqui, talvez um pouco pelo meu background, o que eu vi funcionar, é o alinhamento do time com o sucesso da empresa. Porque às vezes a gente entra num clima de cabo de guerra. Então você começa a ver, por exemplo, quando as ideologias internas começam a mudar, você começa a ter uma competição onde os empreendedores do negócio estão indo para um lugar, os colaboradores querem ir para o outro, você começa a ter uma ruptura. E os sonhos, eles são moldados e são diferentes. Então, às vezes, a gente monta um negócio sonhando muito grande. Só que a gente chega lá. E quando chega lá, às vezes a gente se acomoda. Muitos empreendedores ganham dinheiro, acomodam, mudam sonhos, mudam as ambições. E por que eu digo que a gente precisa ter um time alinhado? Porque em algum momento, essa pessoa que está menos motivada precisa dar espaço para que alguém que tem um sonho maior que o dela, ou seja mais ambiciosa que ela, possa assumir o lugar dela ou possa crescer na empresa para que ela, de fato, faça a empresa chegar no próximo patamar. Porque senão a empresa estagna. E quando a empresa estagna, a gente tem custo do dinheiro no tempo, e geralmente o negócio não dá certo. Então, para mim, são 5 coisas, cara. É time, modelo de negócio, caixa, alavancagem e alinhamento dos colaboradores. E só para te jogar de volta aí, Perini, foi brilhante que o Thiago trouxe. Ele faz uma passagem na fala dele muito importante, que inclusive casa muito com o livro, que ele falou empresas centenárias, né? A gente está aqui com uma visão de empresa, tem um livro que é Empresas Feitas para Vencer, e tem outro que é Empresas Feitas para Durar, né? Exatamente. Mas a gente está falando de empresas duradouras aqui, né? Porque se a gente parar para pensar no mundo atual, teve muitas empresas que em um ano deram uma puta numa porrada, mas do mesmo jeito que cresceram, desceram. Exatamente. Então a gente está falando aqui de longevidade, né? Empreendedorismo a gente tem que pensar no longo prazo, não tem como. E sabe, pensando um pouco, se eu puder adicionar? Claro, fica à vontade. Eu acho o seguinte, as empresas com pensamento não megalomaníacos têm mais chance de prosperar, eu acho, sabe? Porque se a gente olha para pessoas muito fora da caixa, muitas vezes elas são megalomaníacas. Uhum. E isso daqui inspira geralmente quem tá junto. Tipo o Elon Musk. Tipo o Elon Musk. Mas você mesmo já disse várias vezes, né, que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então, acho que você tem muito mais Elon Musk que não deu certo do que Elon Musk que deu certo. Né? E eu vejo que as pessoas são muito megalomaníacas ou empresas, elas se expõem a muitos riscos. Sim. E às vezes até riscos calculados. Mas quando você fere o princípio do risco da ruína, vamos supor que você é o melhor empreendedor do mundo, cara. Mas você é megalomaníaco. E você entra no negócio que tem 1% de chance de quebrar, cara, eventualmente isso vai acontecer numa tentativa consecutiva, né, de eventos. Então, eu acho que os megalomaníacos, cara, eles são aqueles mais inspiradores, são aqueles que fazem coisas mais diferentes, mas no geral, não é o que eu recomendaria pro meu filho, por exemplo, entendeu? Tem Mesma poucos coisa. Elon Musks por aí. E, inclusive, isso é muito a ver com... A gente estava avaliando umas pessoas que tem uma pitada de loucura. E o Bruno falou para mim, acho que você precisava de uma pitada de loucura para escalar o seu negócio e tudo mais. E aí, a gente estava vendo uns 3 casos de pessoas que nesse estilo aí, tem essa loucurinha. Essa loucurinha, ou loucurona. É loucurona, né? E aí eu continuei lá, né, no meu negocinho, mais persistente, ganhando negocinho, entre aspas, porque eu faturo bem. Mas enfim, e aí a pessoa quebrou, chegou, subiu, quebrou, sumiu e eu sigo lá. Então até quando isso é saudável ou não, né? O exemplo do Elon Musk eu acho muito emblemático, porque sempre que você vê um resultado muito extremo, geralmente teve um risco extremo também que foi corrido. E no caso dele, deu super certo, virou um dos homens mais ricos do mundo. Só que olha o que ele se propôs a fazer na época. Não, a gente vai construir foguetes que serão reutilizáveis. Vamos pegar aquele ditado que fala que foguete não dá ré e vamos provar que é falso. O foguete vai começar a dar ré. Ele colocou muito dinheiro naquilo e com risco brutal de dar errado. Então, pegando mundos paralelos, né, com 100 Elon Musks, um deu certo, 99 estão quebrados e ninguém mais conhece o Elon Musk, a não ser para citar como uma história de um cara que fez um investimento que não era para ter feito. Então, de fato, isso ocorre. Eu não acho que, se eu fosse um parente do Elon Musk, ele chegasse, por que você acha dessa ideia? Fala, cara, bota tudo isso não, bota um dinheiro no CDI. Fica mais tranquilo, pô, porque vai
que dá errado? Porque, de fato, as pessoas sempre pegam a história do vencedor, que por ser um vencedor, ele tá lá contando a história dele, muita gente quer ouvir, mas ignoram o cemitério dos perdedores, que simplesmente ficaram animados, inspiraram muita gente durante uma fase de aclamação, onde não sabia se ia dar certo ou não, mas depois não conseguiram construir.